Esse trabalho fala sobre o linfócito T regulatório, apresentado para a disciplina de Imunologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, ministrado pelo professor Gilson Macedo. O grupo é composto pela Bruna Macla, Heloísa Rodrigues, Luiz Carlos, Pilar Pisiolo, Raíssa Caputo e Hanna Pessoa. O linfócito T regulatório exerce um papel fundamental na regulação. Esse tipo celular, além de regular a resposta imune, evitando uma resposta exacerbada, mantém a tolerância a elementos do próprio organismo. A tolerância imunológica é definida como a não resposta a um determinado antígeno, induzida pela exposição prévia a este. Como podemos observar na imagem, um linfócito T virgem está sendo sensibilizado através da apresentação de uma célula dendrítica, onde ele pode ser uma célula T efetora e de memória, ou se transformar em uma célula regulatória funcional. O linfócito T regulatório tem como função a liberação de citocinas inibitórias, como a IL-10, TGF-beta e IL-4, que atuam principalmente inibindo a ativação, proliferação e formação de citocinas de outros linfócitos T, também inibindo a produção de anticorpos pelos linfócitos B, a função citotóxica de células NK e a maturação de células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas. As células T regulatórias são como anti-inflamatórios naturais, secretando citocinas inibitórias, induzindo a lise de células inflamatórias e de células apresentadoras de antígenos, além de induzir a disrupção metabólica, uma vez que consomem os nutrientes necessários para que outras células T sobrevivam e exerçam a sua função. Elas também realizam a supressão de células envolvidas na resposta imune, como linfócitos T, linfócitos B, macrófagos e células dendríticas. A IL-10 é uma citocina que inibe a produção de IL-12 por macrófagos ativados e células dendríticas. Com isso, há a diminuição da produção de interferon gama, que é uma citocina pró-inflamatória, importante na defesa contra micro-organismos intracelulares. Outra função da IL-10 é a inibição da expressão de coestimuladores e de moléculas MHC de classe 2 em células dendríticas e macrófagos, consequentemente inibindo a ativação de linfócitos T. O TFG-beta pode inibir o desenvolvimento de linfócitos TH1 e TH2 e promover o desenvolvimento de linfócitos TH17. Estimula também a produção de IgA e o reparo tecidual após a diminuição das reações inflamatórias e imunológicas. Relacionando o linfócito T regulatório com as doenças humanas, tem-se que a ausência de ação do T regulador pode resultar em inflamações intensas, onde as diversas influências dessas células sugerem que elas possam agir suprimindo ou aumentando a imunidade. Ou seja, pensando no balanceamento do sistema imunológico, um número elevado de células T regulatórias no organismo pode trazer um crescimento tumoral, uma infecção crônica, uma vez que diminui o combate a patógenos e às células danosas. Por outro lado, um número baixo de T regulatórias pode acarretar em doenças autoimunes, alergias e também em rejeição a transplantes. Falando sobre doenças infecciosas, para o controle das respostas imunológicas a uma infecção, diversos mecanismos são acionados e as células T regulatórias participam ativamente no controle dessas respostas. Em estudos sobre indivíduos infectados pelo Helicobacter pylori, tem sido demonstrado o aumento na frequência dessas células em estômago e duodeno. Em pacientes com hepatite pelo vírus B e C, há um aumento das T regulatórias em sangue periférico. Já em pacientes infectados pelo HIV, a progressão da doença está diretamente relacionada a um estado de hiperativação imune, e nestes casos há uma redução no número e na função das T regulatórias. Se tratando de alergias, os estudos relacionados às T regulatórias e atopia têm mostrado resultados controversos. Os resultados de estudo in vitro descrevem que a depleção das T regulatórias de indivíduos normais pode aumentar a resposta do tipo TH2 a vários alérgenos, incluindo leite, níquel e gramíneas. Por outro lado, em amostras de sangue de pacientes alérgicos a pólen, a depleção de T regulatórias não afetou a liberação de citocinas pelas células T efetoras de pacientes alérgicos a pólen em comparação aos controles. Nos pacientes com asma grave, há relato de alteração na sinalização de quimiocinas relacionadas às T regulatórias, além de secreção diminuída de IL-10.
Um aumento no número de T regulatórios tem sido descrito em pacientes com dermatite atópica, recebendo baixas doses de ciclosporina, e nos pacientes alérgicos a leite de vaca e que adquiriram tolerância naturalmente com a progressão da idade. Apesar de não haver um consenso sobre os mecanismos de ação das T regulatórias, acredita-se que essas células possam ser úteis na compreensão das principais doenças alérgicas e também ser utilizada para a terapêutica de pacientes atópicos. No câncer, os trabalhos sobre T regulatórios nas neoplasias malignas sugerem que o aumento da atividade dessas células associa-se a uma resposta prejudicada na imunidade antitumoral. Há coestimulação deficiente das células TCD4 sobre as células TCD8, bem como alteração na citotoxicidade mediada por células NK contra os antígenos tumorais. Uma das formas de inibição das T regulatórias sobre as células efetoras da imunidade tumoral é a liberação das citocinas IL-10 e TGF-beta. Assim, como estratégia terapêutica para o tratamento do câncer, a inibição da função das T regulatórias pode ter resultados positivos. Diversos estudos relatam alterações em número e função das T regulatórias em distúrbios autoimunes. Por exemplo, na esclerose múltipla, as T regulatórias de sangue periférico exibem uma redução na produção de interferon-alfa e na capacidade de inibir a proliferação de células T, disfunção esta também observada em diabetes tipo 1, na psoríase e na miastenia graves. É interessante que em pacientes com artrite reumatoide, o número e a função das T regulatórias podem ser normais, porém, com o defeito na inibição de citocinas, como a interferon gama e a TNF-alfa, derivadas das células T e monócitos. Assim, o objetivo do tratamento com T regulatórias nessas doenças visa utilizar mediadores que aumentem a função supressiva da população existente, ao invés de simplesmente aumentar o número dessas células. Com relação ao transplante, no alorreconhecimento de tecidos transplantados, as células reguladoras buscam suprimir a resposta imune por meio de interações célula-célula, produção de moléculas solúveis, inclusive IL-10, produzidas por linfócitos T com a função de suprimir a atividade dos macrófagos e a ativação de linfócitos B. As células T podem induzir a destruição dos tecidos em doenças autoimunes e a rejeição de aloenxertos, mas também podem fazer a regulação de ambos os processos. As subpopulações de células TCD4 e CD8 podem participar na imunidade destrutiva e protetora, embora a maioria dos estudos sugira que as células TCD4 possam ser mais potentes como reguladoras da resposta imune. O papel dessas duas subpopulações de células T em rejeição de enxertos depende das características do doador e do receptor, como também do tipo de enxerto transplantado. Recentemente, por meio de novas técnicas, tem-se observado uma corrente de estudo para as células TCD4, CD25 e FOXP3, como células reguladoras que controlam ativamente a função de outras células imunes, impedindo a sua atividade e, consequentemente, o desenvolvimento de doenças autoimunes, rejeição de enxertos e combates às células tumorais. Em pacientes submetidos ao transplante alogênico, os mecanismos que levam à hiporresponsividade, assim como os mecanismos que permitem uma maior sobrevida de enxerto, ainda são poucos conhecidos. Como as T regulatórias são componentes essenciais da tolerância imunológica, influenciando assim a resposta imunológica a diversos estímulos, acredita-se que com o melhor esclarecimento do mecanismo de ação dessas células, as T regulatórias possam ser manipuladas a fim de serem utilizadas como auxiliar na terapêutica de doenças como desregulação autoimune. Essas são as referências que foram utilizadas para a realização do trabalho. E nós gostaríamos de agradecer a atenção.